Oi, Cleide. Senhor. Paz, Senhor, a todos. Rapaz, boa noite. Que alegria, Cleide, ter você aqui. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Fico muito feliz. Você foi indicação de uma pessoa do grupo. E eu entrei em contato com você, a Cleide prontamente, né? Ela aceitou. Falei, uau, glória a Deus, que bom! Por incrível que pareça, é a primeira live. Eu sempre tive vergonha de falar em público, mas como o tema é uma coisa que eu amo, né? Nós fazemos tudo para Jesus. Aí eu falei, não tem como dizer não. Entendi. E quando a gente faz o que a gente ama, nós somos impulsionados, né? A Verdade. fazer, temos coragem, né? Ousadia para a gente continuar e enfrentar isso, né? Porque é para o Senhor, né? É para a Sim, gente com certeza. alcançar essas crianças. Então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida, sou grata por você ter aceitado Amém. participar. Creio que Deus vai usar você nesse momento que nós esperamos aqui juntos. E eu creio que vai ser uma bênção para todos nós, para mim e para todos que estão participando. Então, para Amém. darmos início, eu vou estar orando por você, orando por esse momento, para a gente poder começar. E você se apresenta e começa, tá bom? Tá bom. Então, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Deus maravilhoso, Deus misericordioso. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado, ó Deus, para a inclusão dessas crianças na tua casa, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos direcionado, Senhor, para fazer a tua vontade, Deus. Muito obrigada, Pai, que esse momento que nós teremos aqui juntos, assim como os demais que nós ainda vamos ter, Senhor, todos os palestrantes, Papai, que o Senhor nos ajude, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor use a cada um que vir aqui falar, Senhor, para despertar, Senhor, a Tua igreja para esse tema, Pai. Que tenhamos, ó Deus, mais igrejas inclusivas, Pai, no Brasil e ao redor do mundo, Senhor, pregando o Teu Evangelho, Pai, para todas as crianças, Senhor, que possam de alguma deficiência, Pai. Quero colocar diante de Ti nesse momento a vida, Senhor, da Tua filha, da Tua serva, Cleide Pereira, que está aqui conosco, Pai. Abençoe a Tua filha, Senhor, nesse momento. Abençoe esse tempo que nós teremos aqui juntos, Senhor. E todo o conteúdo que vir a ser compartilhado, que vir a ser falado, Pai. Que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor, conforme a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Fala um pouquinho de você, se apresenta antes de começar. Paz a todos, né? Eu sou Cleide Pereira, eu congrego na Igreja Adsa Brasil, sou casada, tenho 3 filhos. Eu trabalho no Ministério Infantil atualmente como coordenadora do campo Vila Calu e também trabalhava na escola dominical com as crianças, né? Eu Legal. trabalho na ADEVA, né, Associação de Deficientes Visuais e Amigos. E eu vou falar um pouco sobre como eu entrei nesse mundo da inclusão. Foi a partir da minha irmã, que tinha deficiência visual, né? Ela teve um retinoblastoma quando era criança, que é um câncer, né, na retina, nos olhos. E por conta disso ela teve que retirar a retina. Então ela não tinha o globo ocular, né? Então, por conta dela e de uma outra irmã minha, que foi arrumar um curso para ela, eu encontrei a dela. E eu já era pedagoga e psicopedagoga. E eu acompanhava ela no curso, e quando eu vi o Braille, eu falei, gente, eu tenho que entender essas bolinhas brancas, o que seria isso? Aí a professora dela começou a me ensinar, me ajudar explicando. Eu fiquei super encantada. Aí eu peguei um livro em Braille e comecei a traduzir. Ficava olhando aquelas bolinhas, falava, essa é a letra tal, esse aqui é a outra letra. E assim eu fui aprendendo. Aí surgiu lá na DEV uma oportunidade de fazer o curso de instrutora de Braille. Aí logo eu já quis, eu quero. Aí eu entrei. E depois de um tempo, essa professora saiu e ela já me indicou, porque eu ajudava alguns alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, que além da deficiência visual tinha dificuldade. Então eu ficava só ali pertinho daquele aluno próximo, né? Como eu já sabia, eu instruía ele, né? Aí surgiu a oportunidade, eu acabei entrando lá, graças a Deus, né? Hoje tem fazer 5, 6 anos que eu estou lá na DEVA, trabalhando com deficientes visuais. Então, eu dou aula de Braille, né? Ensino eles a ler, ensino eles a andar na rua, que é a orientação e mobilidade.
E também trabalho na gráfica fazendo transcrição. Então, assim, livros, materiais didáticos, então eu tenho que adaptar eles para a pessoa com deficiência visual. No nosso caso, a gente trabalha com público para reabilitação do mercado de trabalho. Entendi. Uau! Bastante coisa! Muita experiência! Que bênção, Cleide, que bênção! Muito bom! Nós estamos aqui, então, preparados para ouvir tudo aquilo que você tem a nos ensinar. Eu estou aqui atenta. Que o Senhor te abençoe nesse momento. Eu vou me retirar. Para colocar os slides, você me avisa, tá bom? Tá bom, pode deixar. Fique à vontade, fica todo você. Você pode já colocar o primeiro slide. Bom, quando foi para mim, quando eu me fui convidada nessa palestra, eu fiquei pensando comigo, meu Deus, o que eu posso trazer para acrescentar para cada tia e tio que ainda não conhece a criança com deficiência visual, né? E então, o Senhor colocou no meu coração 2 leituras que eu vou fazer aqui junto com vocês, que a primeira é em 1 Coríntios 15:14, que diz: todas as vossas coisas sejam feitas em caridade. Em algumas Bíblias diz em amor. Então eu pensei que o ministério infantil é todo feito com muito amor. Eu tenho certeza que todos os tios e tias que trabalham no ministério infantil faz tudo com amor. Então o Senhor nos deixou essa missão de fazer as coisas dele com amor. E também tem a outra palavra aqui em Romanos 2:11 que diz: porque para Deus não há acepções de pessoas. Então, pensando nisso, nas acepções de pessoas, nós pensamos nas pessoas com deficiência, ou seja, qualquer tipo de deficiência que essa pessoa tenha. Então, eu pensei, como eu vou trazer para as tias e tios esse tema? Então, o Senhor colocou no meu coração de fazer algo que não seja muito técnico, né? Aquelas linguagens técnicas. Então, fazer uma coisa bem mais básica, que todos possam compreender, entender como nós podemos fazer essa inclusão, como nós podemos acolher essas crianças com deficiência visual. Então, para isso, vamos começar entendendo o que significa a inclusão. Aqui está: colocação, introdução, incorporação, inserção e integração. Então, assim, quando nós inserimos algo, quando nós vamos fazer um bolo, nós estamos acrescentando um ingrediente que vai fazer parte daquele bolo, né? Então, acrescentar, é isso que é a inclusão. Nós acrescentarmos a nossa criança com deficiência visual nas nossas palestras, nas nossas ministrações, que eles possam também participar com a mesma oportunidade que a criança que não tem deficiência. Então, primeiro nós vamos entender isso. E depois, o que é a deficiência visual? A deficiência visual é a perda da visão, que é a perda total da visão, ou a baixa visão, que é aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, mas que mesmo assim, no melhor olho dela, ela consegue enxergar apenas vultos. Então, essa pessoa é pessoa com baixa visão. Então, nós temos que trabalhar essas duas vertentes. Então, não só trabalhar para a pessoa que é cega, né, que usa o braille. Geralmente, a pessoa que é baixa visão, que tem a visão bem baixa mesmo, ela também utiliza o braille. Mas tem algumas que têm ainda percepção de luminosidade, percepção de cores. Então, vai depender muito dessa baixa visão, de qual tipo de baixa visão essa pessoa tem. Nós temos diversas doenças que traz a baixa visão, tem algumas que vai perdendo aos poucos, né? Então, eu poderia citar N aqui, problemas para a pessoa ficar com uma baixa visão. Só que, para a pessoa ter a baixa visão, quando ela tem a baixa visão, ela precisa de alguns recursos que nós podemos utilizar. Então, aqui pode passar o segundo slide, por favor? Como podemos ajudar essas crianças? Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, preparar os colegas para acolher. Então, como nós vamos preparar as nossas crianças para acolher essa criança com deficiência visual? Nós temos que desmistificar essa questão de que a criança com deficiência, ela não pode fazer as coisas. Ela é tão capaz quanto as outras. Ela precisa de alguém que tenha amor e que as ensine com amor e que traga recursos para que ela possa fazer da mesma forma que os outros. Então, a primeira coisa, nós temos que preparar esses nossos alunos, e falar com eles, ensinar que essa pessoa também pode.
auxiliar também, falar com eles como que eles podem ajudar esse colega, porque são coisas que são simples. Aí eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês. Aí também temos a conversa com a família, para você entender. Como eu falei, tem vários tipos de baixa visão. Tem pessoas que ela vai enxergar só o centro, a visão dela vai ser central. E tem pessoas que elas vão enxergar as laterais, né? A visão periférica é chamada. Então, assim, tem pessoas que você vai passar do lado, ela não vai enxergar. Mas se você estiver no centro, ela consegue te enxergar. Já tem pessoas que vai enxergar só as laterais e não vai enxergar o centro. Então, ela pode tropeçar na pessoa que está na frente dela, mas do lado ela vai conseguir enxergar. Então, nós temos que ter essa percepção. Então, nós temos que conversar com a família para entender como que é essa baixa visão da pessoa para poder adaptar os materiais para eles, né? Porque às vezes a gente adapta de um jeito e não é daquele jeito. Então, a melhor coisa, converse com os pais ou até mesmo com a criança para você entender como que essa criança enxerga. Pergunta para ela como que é melhor. Às vezes nós temos a questão da baixa visão, o contraste de cores é muito interessante. Eu tenho aqui um exemplo de contraste de cores para vocês, ó. Aqui é a sala que eu ensino o Braille. Então, assim, eles vão conseguir enxergar porque tem o contraste. Já tem pessoas que esse contraste não é bom, ela tem que ver outro contraste, pode ser preto com branco. Então, vai adaptar de acordo com cada criança. A criança com baixa visão também, ela necessita de folhas com as pautas ampliadas. Temos aqui, ó, folha com a pauta ampliada. Aí, nós precisamos adaptar alguns materiais. Tem aqui também, ó, um tipo de... Ó, vai colocar aqui e ela vai fazer, coloca a folha por cima, ela vai conseguir fazer aqui, direitinho. Temos também alguns materiais que, para aumentar, então é um estilo de uma lupa, uma coisinha simples que a gente pode utilizar, ó. Você pode aumentar para a criança, para ela enxergar melhor. Não sei se dá para vocês verem, ó. Então, vocês podem utilizar isso aqui para aumentar, é como uma lente de aumento. Temos um outro aqui também, que eu utilizo, que ajuda bastante, ó. Então, a criança que ela tem dificuldade, isso aqui vai ajudar muito. Ela vai conseguir melhorar a sua visão. Porque tem umas que elas colocam o livro muito em cima do olho para conseguir enxergar. Então, acaba dificultando. E uma outra coisa é você não limitar a sua criança. Você tem que pensar na criança como o potencial e estimular as habilidades que a criança já tem. Então, tente não pensar nela como a criança com deficiência. Você vai pensar que essa criança tem um potencial e você precisa estimular esse potencial dela, as suas capacidades. Porque tem criança que ela tem algumas habilidades, né? E nós precisamos aproveitar essas habilidades dela e estimular. Que aí é nesse próximo que eu coloquei aqui, estímulo mais motivação gera segurança. Vocês vão ver um exemplo. Pode colocar aí, tia. A princesa Sofia.
Então, esse vídeo eu trouxe para vocês verem o lado da mãe e o lado da criança, para vocês poderem entender. A criança, ela se sentia capaz de ir, porém ela ficava perguntando para a mãe. E uma outra coisa que você percebe, a criança entendeu que a mãe estava perto dela, porque toda ela, mãe, ela falava com a mãe. Então, assim, a criança com deficiência visual, ela tem a percepção, ela sabia que a mãe dela estava por ali, ela conseguia entender que ela começou a falar com a mãe dela, porque ela percebeu que a mãe continuava perto. Só que, ao mesmo tempo, você pensa na mãe. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, que doida, foi colocar a criança para descer a escada, para pedir Nescau. Mas essa mãe, ela está estimulando a filha dela. Ela sabe que esse momento é importante. E a criança se sente segura, porque ela foi estimulada e ela entende que ela é capaz de fazer aquilo. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês entenderem que o estímulo faz com que a criança sinta segurança. Nós vamos falar um pouco agora sobre acessibilidade atitudinal. Sempre que você que levar a criança em novo ambiente, você precisa fazer a descrição do local. Então, assim, a criança com deficiência visual, ela não tem a visão para ela poder, né, saber onde está cada coisa. Então, nós precisamos chegar e falar assim, olha, a sala é assim, do lado direito tem isso, 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 o lado esquerdo, porque muitas vezes a gente fala com a criança, nós lá estamos acostumados a falar até com os adultos, então você percebe que quando a gente vai dar uma informação para a pessoa com deficiência visual, você fala assim, tá ali, vai mais para frente. Então, não é assim, você tem que direcionar. Então, tem mais para a direita, mais para a esquerda, mais à frente, para trás, né? Porque eles precisam de ter esse... para entender direito onde fica o local, né? Então, eles precisam ter essa definição de para onde ir, né? Toda vez que você mudar a mobília, trocar a sala de lugar, trocou uma coisinha, você tem que avisar a pessoa com deficiência. É bom você levá-lo, explicar onde fica cada coisa. E uma coisa muito importante é você fazer a autodescrição, para que a criança conheça quem você é, para que ela entenda também os traços do seu rosto. É importante que você deixe que ela toque, que ela sinta, para que ela sinta uma segurança, que passa uma segurança, né, na verdade. Quando a gente vai criar um laço com a criança, ela precisa sentir segurança, tanto na nossa voz. Então, ela vai tocar o seu rosto, ela vai saber como que é o seu rosto, se é gordinho, se é magro, né? Então, essa conexão vai criando e ela vai tendo a segurança, se sente segura ao seu lado. É importante você falar sobre os seus traços. Então, eu sou uma pessoa branca, do cabelo vermelho, tenho os cabelos lisos, meu rosto é quadrado. Essa primeira descrição, quando você está na sala de aula, que você não pode ter o contato perto. E logo depois, você também fazer com que a criança sinta através do tato, né? Para que ela conheça os traços do seu rosto. Uma vez, foi bem curioso, eu estava dando aula para deficiente visual e foi o meu aniversário. Então, os meus alunos me vendaram e fizeram eu tocar no rosto de cada um para que eu pudesse identificar eles. E eu achei super bacana, porque assim... Eu sempre falava ali com eles, né? Fazia autodescrição. Porém, eles fizeram esse jogo comigo. Então, eu falei assim, quem é professora? Então, eles me rodaram, fizeram eu ir vendada até eles, né? Porque quando você se venda, parece que você não tem mais... Você tá no lugar, você sabe onde você está, mas quando você é privado da visão, a gente fica um pouco confuso. E agora? Para que lado que eu tenho que ir? Quando eu fiz o curso de orientação e mobilidade... eu precisei ser vendada. Então, eu fui vendada na rua, eu me perdi. Porque a gente precisa ter essa noção de como o nosso aluno vai se sentir quando ele se perder. E para a gente dar as dicas de como ele se encontrar. Então, ali, eu fui no MEC, eu tive que pagar no cartão, né? No cartão vendada. Tive que fazer o pedido vendada. Então, como que eu faço para pagar no cartão vendada? Então, você tem, na bolinha, no 5, número 5, tem uma bolinha no meio. Então, os cartões que tem ainda, né? Porque tem uns que é digital que não tem mais. Mas esses que tem a borrachinha no número 5, um pontinho, então você consegue saber onde fica as outras numerações. No telefone também tem, né? Então, é justamente para o deficiente visual se localizar ali, onde ele está, né? E como que ele vai colocar os números certinho. E nesse curso, eu passei por muitas experiências muito bacanas, na questão de orientação e mobilidade, a travessia de rua, através dos ouvidos. Então, você ouvir... Às vezes a professora falava para a gente atravessar assim que o carro passasse. Então, a gente fica um pouco inseguro,
porque pra gente é novo, né? Quando a gente se venda, é muito difícil. Eu tive muita dificuldade na questão de descer a escada rolante. Quando a professora falou, eu cheguei a passar mal, porque eu tinha muita insegurança. Eu falei, como que eu vou saber que a escada acabou? E eu tava de bengala, que a gente tinha que utilizar a bengala e estar vendada. Então eu passei muito mal nessa experiência, mas para mim foi muito válida, que hoje eu utilizo bastante com os meus alunos, porque eu sei, porque eu já passei, eu fiz o teste. Uma coisa legal também foi quando eu estava vendada e eu ia fazer uma travessia, e chegou um senhor perguntando se eu queria ajuda. Eu falei que sim. Aí logo eu perguntei para ele, você tá com cachorro? Porque eu consegui escutar a saliva do cachorro. Então essa história de que a gente acha que a pessoa com deficiência visual tem super audição, não é verdade, é mito. Essa pessoa, ela é treinada. Por conta da falta da visão, ela consegue ouvir melhor. Então, se a gente começar a vendar os olhos, a gente consegue ouvir sons que a gente não escuta com os olhos, quando a gente está enxergando. Então, quando está vendada, a gente tem essa experiência que é diferente. Então, se vocês quiserem fazer a experiência, é bem legal para vocês entenderem. Bom, para auxiliar a pessoa com deficiência visual a sentar-se, só basta a gente mostrar para ela, colocar as mãos dela no encosto da cadeira. Então, ela vai entender onde é que precisa colocar a mão e, através disso, ela vai conseguir sentar sozinha. Então, não precisa de você ir lá e colocar a pessoa, sentar ela lá, jogar ela lá, porque nós temos uma mania, muitas vezes, de pegar a pessoa com deficiência visual e ao invés de a gente ajudar, a gente acaba atrapalhando, porque a gente vai puxando a pessoa. E o correto, para a gente ajudar ela, a gente tem que perguntar primeiro se ela quer, porque tem pessoas que não necessitam de ajuda, tá? Que eles são super autônomos, não precisa de ajuda. Mas tem pessoas que vai precisar, mas você tem que segurar no braço, no cotovelo. Tem gente que já sai carregando pela mão e puxando. Então, assim, tem algumas dicas simples e básica, que serve porque as pessoas com deficiência, elas não podem ser arrastadas, né? Então, elas vão falar para você o jeito melhor de ajudá-las. Então, o importante é sempre perguntar, gente. Viu uma pessoa com deficiência visual, quer ajudar? Vai lá e pergunta, você precisa de ajuda? E essa pessoa vai te informar qual é a melhor forma que ela vai ser ajudada, né? No banheiro, é importante quando você vai levar uma criança no banheiro a primeira vez, né? Acabou de chegar na sua igreja, ou seja, ela não tem ideia de como é a igreja. Então, ela vai chegar, então ela vai querer ir ao banheiro. E aí, como que você faz? Chega no banheiro e fala onde está localizado os objetos, que é importante, que é a lixeira, o papel higiênico, o papel, o sabonete, né? Então, você vai chegar e falar, ó, no lado esquerdo tem a lixeira, e elas vão conseguir ir sozinha, a não ser que ela necessita de ajuda, porque a grande maioria aprende a ir sozinha, a mãe, os pais, né, em casa aprende sozinha. Então, ela tem a capacidade também de ir na igreja fazer. Só você precisa só falar onde estão os objetos, né, os locais, que aí eles conseguem tranquilamente. Pode passar para o próximo. Agora vamos falar sobre a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que define os direitos de aprendizagem de todos os alunos no Brasil. Ela garante os direitos, né? A convivência, a brincar, a participar, a explorar, expressar e conhecer-se. Baseado nela, nós vamos trazer algumas propostas para vocês identificar. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos aprender com a convivência, né? Como que nós podemos fazer a convivência com eles? Então, eles têm que conviver entre si. Eles precisam brincar, precisam participar, explorar os materiais, né? Então, uma das partes principais é explorar, principalmente com o tato, né? Eles vão aprender a se expressar através dessa convivência com outras crianças. Então, eles precisam da convivência social. Eles precisam que as outras pessoas não os deixem lá num cantinho da sala porque ele é a pessoa com deficiência, não. Eles precisam participar ativamente de cada atividade. Então, para isso, eu coloquei aqui algumas ferramentas. Porque quando eu pensei nessa palestra, né, eu pensei assim, como que eu posso ajudar as tias e tios a conseguirem usar essas ferramentas, porque eu não vou falar aqui nada técnico, nada de... Eu vou falar das coisas práticas que nós podemos fazer no dia a dia para facilitar e ajudar essa criança a se desenvolver. Então, vamos falar sobre essas ferramentas? Quando se trata da pessoa com deficiência visual, uma das ferramentas que todos nós utilizamos é a fala, né? Todos nós utilizamos a fala.
né? A voz. A voz é um instrumento que ela pode ir a qualquer lugar. Então, se você tem como, utilize a sua voz. Através do quê? De escrever as coisas para as crianças, com riqueza de detalhes. Você vai contar uma história para essa criança, você precisa descrever o que está acontecendo. Uma coisa que a gente pecava muito como família era assim, a minha irmã, ela ia assistir alguma programação, às vezes ela ria porque era divertido, só que a gente não pensava nessa parte da descrição. E um dia a gente teve um passeio, né? E eu saí com ela e tinha um momento da audiodescrição. E eu fui curiosa, falei, vou colocar esse negócio para ver. E era até uma coisa da Turma da Mônica. E quando eu coloquei, eu falei, gente, a minha irmã, ela se priva de muitos detalhes, porque a gente acaba não passando. Quando começou o teatro, aí a moça da audiodescrição começou a falar, abriu-se as cortinas vermelhas, e a Mônica entra com roupa assim, assim, assado. Então, são detalhes que eles acabam não percebendo, porque a gente tá falando o que tá acontecendo, mas você não fala. Por exemplo, a minha roupa é cor tal, a roupa do personagem é assim, assim, assado. Então, a gente precisa dar essas riquezas de detalhes, que é super importante para a pessoa com deficiência visual, porque como ela é privada da visão, ela não consegue ver esses pequenos detalhes. Então, nós podemos descrever e vai ser super importante e eles vão gostar muito com descrição. Por isso, hoje em dia, eu conto muito histórias em áudio, né? Então, quando eu vou falar, eu tenho uma página, Cleide@inclusão, que eu coloco muitas histórias em áudio. Eu tô também querendo fazer histórias bíblicas em áudio, que eu acho que é super importante, que não só ajuda também a pessoa com deficiência visual, mas com outros tipos de deficiência. Ajuda a pessoa idosa, ajuda outras pessoas com dislexia, por exemplo. Então, quando for áudio, quando for descrição, tudo isso audiodescrição vai ajudar essas outras pessoas também, não só a deficiência visual. Então, assim, a gente consegue trazer mais significado ao aprendizado dessa criança. Porque quando eles têm uma tia que faz eles se envolverem com as coisas, eles vão se sentir acolhidos e vão se sentir participantes, né? Porque muitas vezes nós não fazemos com que nossos alunos se sintam participantes da nossa aula. E nós precisamos fazer com que a pessoa com deficiência visual se sinta importante, se sinta parte. Aí nós estaremos fazendo a inclusão dessas pessoas. Eu vou falar aqui da contação de histórias, que todas nós fazemos, né? Contação de histórias. Essa contação, ela pode ser verbalizada, né? Então, você vai contar. A maioria são verbalizadas, mas nós utilizamos algumas coisas, algumas imagens, né? Que a pessoa com deficiência visual não vai ver. Mas nós podemos utilizar, sim, com as outras crianças. Porém, nós podemos fazer a descrição dessa imagem. Então, aqui, eu tenho um livro. Então, eu vou falar assim, ó. Nesse livro, eu tenho uma imagem assim, assim, assado, um personagem assim, assim, assado, né? Eu vou descrever como que tá. Aí vocês têm curiosidade de saber como fazer descrição. Gente, lá na minha página, se vocês quiserem, depois eu vou postar para vocês. Lá eu tenho dicas de como fazer descrição de imagens. Eu, inclusive, coloquei um dia minha autodescrição também em áudio. Então, vocês podem perceber alguns detalhezinhos que vocês podem fazer com as suas crianças, tá? Essa é recursos visuais. Gente, eu trouxe aqui alguns recursos que é do Ministério Infantil, que nós tias podemos utilizar. Aqui nós vamos falar sobre a casa na areia e a casa na rocha. Olha aqui, foi uma tia amiga minha que fez, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, ó. Então, aqui, ó, são coisas que o deficiente ele pode sentir, ó. Aqui tem texturas, ó. Então, eles conseguem sentir isso, ó. Aqui é a casa na rocha. Então, a casa na rocha, ó, eles conseguem sentir. Então, são coisas que você pode usar, vocês tias que são super criativas, tá? Ó, vocês conseguem fazer. Deixa eu virar aqui, ó. Então, a casa na areia, a casa na rocha. Então, você vai cantar musiquinha ainda, né? Para fortalecer isso aí. E ainda consegue contar a sua história. Aqui também eu tenho o mundo. Aquele louvor que fala do maior pintor do mundo, ó. Então, aqui é detalhes que a criança pode sentir através do tato, e você pode descrever para ela, aqui são os olhos, aqui é o nariz, aqui é a boca. E ela vai sentir. E dentro, ó, tem um chapeuzinho também, aqui, ó, tem relevo. Então, dentro você vai sair o louvor, ó.
Quem pintou o mundo, ó, fez o sol amarelo, ó, o verde da floresta, eu me espinho a flor. Aí, ó, tudo aqui a criança pode sentir através do tato. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, nós temos que fazer uma coisa muito elaborada. Mas não, tem coisas que são simples, que vocês já conhecem, já utilizam com as suas crianças, que nós podemos utilizar melhor também com as nossas crianças com deficiência visual. É importante sempre, né, você ter a descrição, né, das imagens. É muito importante que você coloque a descrição das cenas, né? Por exemplo, trocou de cena, você sempre tenta descrever aquilo. Então, eu vou colocar aqui para vocês entenderem um vídeo com a audiodescrição. Pode soltar, Tia. Viram que vídeo mais fofo que fala sobre a inclusão da criança, aí no caso, o interessante é para vocês entenderem como se faz a audiodescrição. Então, ali, se fosse só as cenas passando, nós não íamos entender que aí ela começa falando da fachada, então ela explica que ele entra na sala e aí acaba mexendo nas... Então, vai explicando. Então, é isso que faz a audiodescrição, para que a criança possa entender. Então, assim, quando você for fazer uma aula, for dar uma aula, tenta descrever as cenas, o que está acontecendo. Então, você vai fazer ali uma peça com as crianças. Então, tenta descrever para essa criança com deficiência visual. Aqui também eu tenho ó, a criação do mundo. A criação do mundo eu fiz também com braille. Eu coloquei não só a tinta, né, que nós falamos, mas colocamos o braille, não só o EVA, nas letras EVA. Coloquei em braille também, para que a criança possa sentir. E, além de tudo, aqui também nós temos os relevos. Cleide, Oi? você conseguiu ouvir o som do vídeo? Desse vídeo? É. Consegui. Tiveram duas pessoas, a Margarete e a Miriam, que falaram que não ouviram o som. Então, antes de você prosseguir, eu vou colocar comigo na tela para ver se... eu acredito que o som saiu, porque eu ouvi aqui direitinho, você ouviu, né? Sim. Realmente, elas falaram que não estavam ouvindo. Eu vou colocar aqui de novo, tá bom? Tá, pode colocar. Eu vou colocar, irmãs, e aí vocês me dão um feedback, mano, que estou ouvindo e tal, porque não é só a música, tem uma fala também, tá? A pessoa descrevendo o vídeo. Então, eu vou colocar aqui novamente, tá?
Fachada de uma escola no meio de árvores. Um aluno porco-espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Everyone but you. Dentro do ônibus escolar, ele tenta achar um lugar. Um porquinho põe uma mochila no assento vazio. A raposinha observa preocupada. Ele senta-se ao fundo. No pátio, os colegas jogam bola. Ele tenta pegar. A bola cai sobre sua cabeça. Fura. Decepção. Um porquinho empurra os colegas no balanço. Recolhe as mãos perto do porco-espinho. Ele entra tristonho no ônibus. A raposinha acena. Ele senta-se ao seu lado. Esbarra e fere o rosto dela com os espinhos. Olha pela janela. Neva lá fora. A escola está enfeitada para o Natal. Dentro, a raposinha cochicha com os colegas. Eles saem da sala. Ele sai da escola cabisbaixo. No pátio, os colegas lhe dão uma caixa de presente com um laço vermelho. Ele abre, tira ansioso os rolinhos de isopor à procura do presente. Olha desapontado para a raposinha. Ela pega os rolinhos e coloca na ponta de cada espinho. Todos os colegas o abraçam carinhosamente. Ele fecha os olhos e sorri. Na tela, a frase: acredite no amor. Audiodescrição, ver com palavras. Certo. Agora o pessoal conseguiu ouvir. Então tá bom. Essa parte é muito importante, né? Para que possam entender como que se faz a audiodescrição. Exatamente. Então vamos lá, continuando. Aí falando sobre essa sacolinha, né, da criação do mundo, olha que tem o braille aqui, então a criança pode sentir, além das letras, que é importante também nós mostrarmos as nossas letras para a criança. Uma vez eu fiz uma experiência com os meus alunos também, alguns era deficiência adquirida, então tinha a memória visual, e outros eram deficiente total e nunca tinha tido contato com as nossas letras. Então eu peguei a letra em EVA, igual eu fiz aqui, ó. Peguei as letras em EVA grandes, ó. E aí, coloquei o braille. E eu pedi para esses alunos reproduzirem. Então, eu fiz o quê? Peguei a massinha, que é importante também trabalhar o tato, para que eles consigam aprender a ler o braille, que é a parte mais difícil. Que até a decorar as letras, eles conseguem super fácil. Mas o que é mais difícil é conseguir a leitura tátil. Tem alguns que não têm a sensibilidade nos dedos. Então, nós precisamos trabalhar isso. Então, eu peguei a massinha e aí eu dei as letras para eles, a letra do alfabeto. E aí eu pedi para eles reproduzirem a letra do alfabeto, nossa, e o braille. Eu vi cada coisa mais linda, pessoas que nunca tiveram contato com a nossa letra conseguir reproduzir perfeitamente na forma que estava o EVA. Então, assim, é importante que essas pessoas também tenham o contato. Igual quando a criança vai aprender, começar a ler, ela precisa, porque as nossas crianças, elas têm a pré, né? Vamos lá, a pré-alfabetização. O deficiente visual também, ó. Então, o deficiente visual para a pré-alfabetização dele, ó, caderno de pré-alfabetização no Braille. Ele precisa entender, ó, a linha reta, a esquerda, né? Então, tudo para eles tem que ter uma direção. Aqui tem um relevo, além de ter a letra no braille, não sei se vocês conseguem ver que tem o braille aqui também tem um relevo, então tem a página, essa página em plástico, ele é o relevo, ó. Tem um relevo nela, e embaixo tem o nosso, né, que é o sulfite mesmo. Então, essa criança, ela vai entender, ó, linha reta, vertical, longa, direita. Então, tem a pré-alfabetização, né? Eles precisam entender isso, o que é direita, o que é esquerda, né? Eles precisam identificar. Então, a gente utiliza esses materiais. Aqui também, ó, da criação do mundo. Eu coloquei tudo em braille, ó, número 2, um braille, né? E tudo eles podem sentir. E aí, você pensa na criança também, essa criança que ela nunca teve contato, essa que é deficiente, que nasceu com deficiência. Você precisa pensar que essa criança que nasceu com deficiência, ela não conhece o céu. Como ela vai saber o que é o sol, o que é a lua? Então, o contato que ela vai ter vai ser você que vai mostrar para ela. Então, aqui, ó, aqui tem o número em braille, número 4, aí o sol, a lua e as estrelas. Então, você precisa fazer com que essa criança sinta, que ela entenda como será que é as estrelas
Eles não têm a visão, nunca tiveram, não sabem como é. E como explicar isso para essa criança? Então, você vai explicar para ela como que é através dessas figuras, né? Então, ela vai ajudar ela a entender. Uma outra coisa, a criança foi no... Você fez um passeio. Ah, vamos fazer um passeio ecológico com a criança com deficiência visual. O que você pode utilizar? Miniaturas. Animais em miniaturas, ó. Então você vai lá, você viu a girafa lá e as outras crianças estão vendo a girafa, então você pega a girafa, põe na mão dela, faz com que ela tenha, olha como o pescoço dele é longo. E aí você vai descrevendo e descreve o que essa girafa está fazendo naquele momento lá no parque do zoológico. Então é importante essas pequenas coisas, porque a criança vai tendo noção, né? Às vezes a gente pensa, nossa, a gente precisa saber muita coisa, mas não. Com essas simples dicas, você consegue mudar a vida de uma criança com deficiência visual. Mesmo não tendo contato com braille, mesmo não sabendo. Mas o que é importante é você saber, sim, o braille. Nem que seja as coisas simples do braille, né? Que as letrinhas, que aí você pode fazer no seu material. Fazer isso, ó. Que nem eu coloquei aqui o material da criação do mundo. Você vai colocar as letrinhas e você vai colocar o braille, a letrinha do braille. Então, a criança, quando ela for ver, ela vai ter o braille. E mesmo que ela não seja alfabetizada, assim como as nossas crianças já têm um contato com as letras, as crianças com deficiência visual também precisam ter um contato com o braille antes mesmo de começar a fazer a leitura, né, e entender como funciona o braille, tá bom? Eu tenho aqui também que eu coloquei uns jogos de quebra-cabeça. Esse aqui é jogo de memória, na verdade, né? E esse jogo, ele tem libras e tem o braille. Então, assim, ó, cabeça, joelho. É um joguinho legal, porque você tanto utiliza o braille e libras. Você não precisa só fazer com a criança com deficiência, você pode ajudar os seus alunos, né? A entender como que é a professora que é deficiente visual lê. Você já vai ensinando ele. Como é que a pessoa fala em libras? Então, você já vai ensinando. Aqui também eu tenho, ó, material para alfabetização, dominó em braille. Aqui tem já, né, ó. Então, a criança consegue jogar e, ó, e quem não é deficiente também. Então, você pode utilizar esses materiais. E esse, por incrível que pareça, geralmente material em braille são tudo caro, material para pessoa com deficiência. E esse aqui foi super barato. Acho que eu paguei uns R$25. E vem na madeira, tudo muito legal. Pode passar o próximo slide. Vamos falar que... Mas antes de eu falar do plano da salvação através das cores, eu vou apresentar para vocês alguns livros que eu trouxe, que eu acho importante vocês conhecerem. São os livros. Primeiro são a coleção do meu chefe, gente, Marquiano Charan. Ele é o presidente da empresa da Adeva, ele é deficiente visual, tá? Ele também é deficiente total, e ele desde a infância, né? Então, e ele fez esses livros, ele é o autor destes livros. Rodrigo, na era digital, que fala da pessoa com deficiência visual, né? Aprendendo a mexer no teclado, fazendo digitação no computador. O Rodrigo Bom de Bola, que fala como que é o futebol da pessoa com deficiência visual, né? Da bola com guiso, que são 5 jogadores e mais o único que enxerga é o goleiro, tá? Então esse livro fala, é bem legal, gente. E Rodrigo enxerga tudo. Esse livro é maravilhoso, porque ele fala da criança dentro da sala de aula, como que os colegas, isso aqui é importante pra gente, como que os colegas podem receber a criança com deficiência visual e a professora também, que aqui está falando de como que a professora incluiu o Rodrigo nas suas aulas. E ele tem um melhor amigo chamado André. É bem bacana essa história. E aqui também uns que eu utilizo é Júlia e seus amigos, que é um livro de uma cadeirante. E um outro que chama Adélia Cozinheira. Esse aqui é muito legal, porque ele tem a textura, além de ser em braille, gente, aqui a pessoa consegue sentir, ó, tem textura no livro. Então, tem o braille, tem a textura. Então, todas as figuras têm a textura e a criança pode sentir como que é o objeto. É bem bacana. Aí, com isso, nesses livros, eu utilizo para falar com minhas crianças, para falar sobre essas histórias, ó, os bonecos inclusivos.
Esses bonecos eu pedi para uma amiga fazer, a Fiamma, que ela também é baixa visão. E é ela que fez esses bonecos maravilhosos, que eu utilizo para falar sobre a inclusão. Essa bonequinha é cega e ela usou o cão-guia dela. Tenho aqui também um deficiente, ó, que não tem a perna, ele utiliza a perna mecânica aqui. Tenho esse outro que é cego, que utiliza a bengala. Nós temos o cão-guia e agora é com a bengala. Tenho também esse que ele é multiuso. É bem legal. Esse utiliza... Ó. Só que tem um segredo nele. Aqui. Ele tem as pernas, mas ele utiliza a muleta. Só que tem um segredo, que você pode tirar os braços, os 2 bracinhos, e as pernas para falar para a criança sobre a inclusão. Então, você pode usar ele para N coisas, né? Você pode usar multiuso. Eu tenho a minha bonequinha do alfabeto em braille, que eu utilizo com as minhas crianças, para que eles possam aprender, entender sobre o braille. E, gente, eu tenho esse. Esse que parece com aquele Monique Vujicic, né? Que ele não tem os perninhos e nem os bracinhos. Então, eu utilizo eles para contação de histórias. Então, é importante também a gente utilizar diversas texturas, né? Para falar com a criança. Então, você viu aqui, ó. Coisas que a gente tem em casa, gente, ó. A gente pega o papel cartão, você pega, ó, para ele sentir diferentes tecidos, né? Diferentes formas, ó. Esses meus aqui já estão velhinhos, né? Preciso já refazê-los. Ó. O que é mais áspero, o que não é, né? Diferentes formatos. Agora nós podemos voltar para o nosso aula. Agora vamos entender como eu posso utilizar o plano da salvação através das cores. Mas a pessoa não enxerga, tia Cleide. Como que eu vou fazer isso? Vamos entender agora? Primeiro, você pode usar sua criatividade. Ela pode ser feita com as cores, mas trabalhando as diversas texturas. Então, vamos lá? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas do plano da salvação que eu fiz. Ó. Aqui tem uma bolsinha do plano da salvação. O plano perfeito, que eu coloquei o braille, ó. Coloquei o braille aqui, o Ministério Infantil, o plano perfeito. Dentro dessa bolsinha, nós temos algumas coisas que eu utilizo para trabalhar o plano da salvação através das cores. Primeiro, os corações nas cores que a gente utiliza para falar do plano da salvação, só que esses a gente utiliza texturas diferentes. Ó, o pecado, eu achei um EVA áspero para você falar sobre o pecado. Olha, crianças, como o pecado é áspero, não é ruim de tocar? Aí vem o sangue de Jesus, né? Com outra textura, uma textura gostosa. E eu também fiz, para simbolizar o sangue de Jesus, a gotinha do sangue de Jesus, para as crianças sentirem, olha. Então, você vai mostrar o sangue de Jesus para a criança. E aqui também, ó, o branco também é brilhante, glitter, né? E tem o verde também, que é um outro tipo de textura. Então, eu fui lá e escolhi 5 tipos de texturas diferentes para falar sobre o plano da salvação. Mas eu também posso utilizar aqui, ó. Usei as letras e as letras do alfabeto em braille, com as cores da salvação, né? Eu só coloquei o braille. Aí, vamos falar sobre o céu com a criança? Então, eu vou falar sobre o céu com a criança, ó. Ah, sente como que é, ó. Lá vai ter um trono. Lá tem uma escada. E ali tem águas que caem do trono. E a criança vai sentir. Olha só que gostoso. Lá tem o livro da vida. Aí você pode colocar a letra em braille também.
Lá tem as ruas de ouro. Tudo isso a criança com deficiência visual consegue sentir. Você vai mostrando para ela. Lá tem a árvore da vida. Aí você mostra os frutos da árvore da vida. Esse aqui foi um que eu fiz num curso da Junta Mundial. Olha só. Aqui eu fiz um sorvete com as cores também, com as texturas diferentes, que é as mesmas da outra. Ó, aqui eu passei cola quente, para eles sentirem, né? Ó. Então, tudo aqui tem textura. Até os dentinhos, ó. Até os dentinhos eu colei unha postiças nos dentinhos para poder ficar saliente. Aí você vai falar da coroa da vida. Então, você vai mostrar tudo isso para o seu aluno. Mas tem aqui um também que eu utilizei, ó. Uma coisa simples. Peguei uma caixa, já tá até velhinho o bichinho. Peguei uma tampa de uma caixa de sapato. Ó. Coloquei texturas. Ó. Coloquei algodão, EVA. Então, você pode utilizar diversas coisas que a criança com deficiência visual vai conseguir assimilar esse ensinamento, né? Vamos continuar aqui. Aí você vai deixar que a criança sinta através de texturas, aproveitar e mostrar imagens que ajudem na compreensão, né? Essas imagens que eu falei, né? De forma tátil. Vamos para o próximo. Vamos falar sobre as brincadeiras. Então, a brincadeira é uma coisa que é importante, né? Sempre toda criança gosta, né? E todas as tias amam fazer brincadeiras, né? Dinâmicas com as crianças. Então, antes de você iniciar essa brincadeira com as crianças com deficiência visual, você tem que explicar tudo. E jamais troquem elas de lugar. Tira ela, vem aqui, puxa. Não. Você avisa, não, nós vamos trocar você de lugar, né? E aí você coloca ela no melhor lugar, sem puxar pelo braço, né? Então, aí tem umas sugestões de brincadeira, né? Eu coloquei algumas sugestões. Aí tem o reconhecimento do outro. Aos que não possuem deficiência, é importante que você vende os olhos dessa criança. Então, você vai utilizar o toque, a comunicação entre eles. Você pode aproximar a face das crianças, né? Na mão da criança, para que ela identifique os traços do seu rosto, como eu já havia falado. Como é o seu cabelo, né? Então, é importante que o reconhecimento, o que nós trabalhamos com as crianças que não têm deficiência, a gente pode trabalhar com a criança com deficiência, mas sempre instruindo, sempre falando, né? Quando vai acontecer algo diferente, sempre comunicar. Aí vem o conhecimento do próprio corpo através de brincadeiras musicais que movimentam as partes. Essa brincadeira, você pode fazer as brincadeiras de cabeça, ombro, joelho e pé. Aí a criança vai identificar onde ficam as partes do corpo dela, né? E ela vai conseguir esse movimento. Então, para ela é super importante que ela faça esse movimento, que ela entenda como é essa brincadeira, que ela entenda como é o seu corpo, como ele funciona, né? Isso é bem importante. Pode passar o próximo slide? Aí nós vamos para a dinâmica de descobrindo sonhos. Você vai incentivar a criança que ela siga em direção do som de brinquedos sonoros, como guizos, chocalhos ou brinquedos recicláveis. Ou pode ser utilizado o som da sua voz para que essa criança ela entenda, identifique como que é a brincadeira. Então, eu gosto muito. Eu venho duas crianças e ó. Então, eles vão conseguir identificar onde está o som. De onde está saindo esse som? De onde está esse barulho? Então, é legal, e eu trouxe aqui algumas coisas recicláveis que vocês podem utilizar, ó. Ó, tudo reciclável. Que fazem som diferente. Isso, você pode trabalhar também a questão da memorização do som. Qual o som mais grave? Né? Ó. Qual som que você acha que é mais alto, criança? Ó. Qual que é mais grosso? Qual que é mais fino? Aí você pode utilizar. Ó. Jogo de memória musical você pode fazer. Você pode fazer alguns brinquedos sonoros. Um que tem arroz, outro tem milho. Então você vai colocar vários, aí você fala para a pessoa encontrar o outro que tem milho, que é o som igual.
O outro que tem arroz, porque fazem som diferente, ó. Então, isso vai ajudar muito a criança na percepção auditiva, né? Que é uma coisa que a pessoa com deficiência, ela precisa muito usar a audição, né? Quando ela prejudica, quando dá dor de ouvido, ela fica prejudicada nas questões, porque ela precisa da audição para conseguir perceber o mundo ao seu redor. Eu uso isso daqui, que todo mundo já conhece também, né? Que é para criança que aprende a leitura, então, para a leitura da criança. Mas esse aqui é diferente, ó, porque ele faz barulho também. Então, eu gosto de utilizar muito material reciclável, ó. Tem hora que eu invento umas coisas, tudo para sair certo. E esse aqui que é super fácil e prático de fazer, né? Ó, garrafa PET. E vamos lá. E você pode fazer uma brincadeira com a sua criança, ela cantar uns louvores, e você ir lá, e ela tocando, né? Eu fiz também um material aqui que eu pedi pro meu padrasto fazer para mim, ó. Ó. Então, é madeira, peguei tampinhas, né? Ó. E então, você junta a tampinha e faz, ó. O importante, ó, é ter o sonzinho ali. E as crianças gostam muito, né? Então, tanto a criança com deficiência, quanto as outras crianças vão aproveitar. A gente gosta de fazer barulho com criança, não é verdade? Vamos continuar aqui. Então, você vai estar investindo, a partir disso, na sociabilidade da criança, né? Você vai brincar com a criança com deficiência visual e incentivar que os outros brinquem também, né? Aí acaba sendo a integração, vai acontecendo a integração automaticamente. Então, isso vai ajudando no relacionamento dessas crianças com ela. Então, vão perceber que ela consegue brincar da mesma forma que a gente. Ela tem um jeito diferente? Tem, mas consegue brincar com a gente normalmente. Tá bom? Então, vamos continuar passando para o próximo. Imitando sons. Imite som, crie estímulos para a criança. Isso vai auxiliar na comunicação dela com as outras, né? Então, como eu falei, a questão da segurança vai depender de nós, adultos, mediadores dessas crianças, né? Então, nós temos que mediar, estimular sempre. Então, é importante para a gente auxiliar eles na comunicação deles e com o outro, né? Porque tem muitas crianças que são tímidas, então é importante. As curiosidades sensoriais, né? Que a gente vai ter que investir em texturas, em formas diferentes, para a percepção de objetos. Então, você pode usar diversos formatos, né? Diversas texturas. É muito importante que vocês mostrem texturas e formatos diferentes sempre, para que ele identifique o que é grande, o que é pequeno, o que é quadrado, o que é redondo, né? Então, é bem legal. E jogo de orientação. Ofereça objetos e nomeie relacionando com a ação. Então, você vai, por exemplo, falar assim, essa é a bola. O que eu posso fazer com a bola, criança? Pega a bola, chute a bola, jogue para cima. Então, você está, além de ensinando para ela, falando sobre a bola, você está fazendo para que ela assimile que aquela bola ela pode fazer algumas coisas com ela, pode usar algumas ações. Então, essa criança vai aprender que ela pode utilizar essa bola fazendo o quê? Jogando, pegando primeiro, chutando, jogando para cima, jogando para baixo. Sempre a gente tem que nomear, falar, é para cima, para baixo, né? Então, a criança vai entender através disso. Pode passar para o próximo. Explorando a curiosidade tátil. Proporcione momentos em que a criança explore e crie o seu próprio jogo através da manipulação de objetos. Então, aquela criança está utilizando isso aqui, esse objeto aqui. Para você vai falar assim, chacoalhe. Mas essa criança, ela pensa assim, não, eu vou rolar esse objeto no chão. Então, você deixa que a criança crie a sua própria forma de brincar com esse objeto, né? Que a criança é muito criativa e a criança com deficiência visual não é diferente. Ela vai achar outras maneiras de explorar esse objeto, além daquilo que você ofereceu para ela. Então, é uma forma de você fazer com que ela seja mais criativa, né? Brinque com as mãos, faça gestos e nomeie. Por exemplo, brincar com as mãos. A criança com deficiência visual, os gestos para ela é mais complicado para ela entender, para ela compreender. Por quê? Porque ela não está enxergando. Então, como que ela vai saber que isso aqui é um gesto de não? Como que ela vai saber que isso aqui é um gesto de sim? Essa criança, ela precisa que você nomeie. Então, você pega a mãozinha dessa criança e fala assim, ó, sim, não. Pega a mãozinha dela, não. Essa criança vai assimilar que é assim que ela pode falar.
Eu lembro que a minha irmã, ela fazia muito isso, e eu ficava perguntando, como que a minha irmã aprendeu, né? Óbvio que a minha mãe ensinou isso. Mas a gente fica se perguntando, como que foi que se deu essa aprendizagem? É bem curioso. Jogos com bolas. Se você não tiver a bola com guiz, gente, porque a bola com guiz é bem cara, então você envolva a bola no plástico para que ela faça barulho enquanto ela rola. Então a criança ela vai saber onde está a bola através disso. Então jogou no chão, a bola rolou, ela vai sentir onde está a bola através do barulho, né? Que a bola faz. Pode passar. Salte para o alto. Com a criança agachada, segure em suas mãos e peça que ela se levante com comandos, como assim, bem forte, bem alto. Aí você ajuda ela, puxando ela para cima. Pode passar. Agora vocês vão ver um exemplo maravilhoso que estabelece a segurança da criança na brincadeira através da fala, né? De você explicar como se faz a brincadeira. Pode colocar o vídeo. Essa criança é o Luquinhas, ele é do Instagram, gente, e ele, além de deficiência visual, ele tem síndrome de Down. Então, isso é importante a gente ver que essa criança, ela, através do comando de voz da mãe dela, ele se sente seguro em fazer essa brincadeira. Primeiro, ele não sabe como fazer, então a mãe dá o comando, né? Aí, através do comando da mãe, ele sente segurança e ele já se joga na brincadeira. Então, é importante que nós entendemos que nós temos como é que se fala a palavra? Nós temos a obrigação de fazer com que essa criança se sinta segura, que ela se sinta acolhida pela gente, e através disso ela começa a se sentir. Então, quando você falar, fazer um comando, faz isso, a criança vai se jogar, porque a criança, quando é deficiência visual, ela não tem medo. Então, a minha irmã mesma, na escola, ela foi para uma escola chamada Instituto Padre Chico, que lá é só crianças com deficiência visual. Não, hoje em dia tem misto, né? Também tem crianças sem deficiência, né? Mas na época dela era só criança com deficiência visual. E ali ela aprendeu a natação, ela aprendeu várias coisas que nós falávamos, né? Como que ela vai aprender? No balé, você vê as crianças no palco, nenhuma esbarra na outra. Então, é questão de estímulo. O estímulo é muito importante, não só da escola, mas da família. E nós, que trabalhamos no Ministério Infantil, temos também esse dever de estimular a cada aluno que chega até a gente. Pode passar. Bom, é importante, então, todos nós, né, conhecer o alfabeto em braille. E através dele nós podemos passar algumas atividades, né, para os alfabetizados. E como eu falei, para quem não é alfabetizado, né, tem a pré-alfabetização, então é importante que a gente mostre o braille para eles também, né? Assim como a criança que não tem deficiência tem o contato com as letras antes, a pessoa com deficiência visual também precisa ter o contato com o braille, é muito importante. Então, que vocês venham, assim, através dessa palestra, sentir o desejo de aprender o braille. Gente, eu tô aqui, se vocês quiserem, tá? Tô disponível, se vocês quiserem aprender o alfabeto braille de uma forma simples, né? Para vocês fazerem igual eu coloquei ali nos EVAs, só a bolinha do braille, escrever algumas palavras, né? Então, dá pra gente fazer isso sim, né? De uma forma bem simples, né? E é bem tranquilo para a pessoa que enxerga aprender o braille. Eu aprendi em 3 meses, super rápido. E aí é legal vocês também terem lugares para indicar essa pessoa, instruir a mãe, a família que muitas vezes não tem pessoas que instrua, de lugares que faz programas de reabilitação.
No caso, eu trabalho na empresa que faz reabilitação, né? Então, a gente utiliza o Braille para reabilitação, orientação e mobilidade, que é eles andarem na rua sozinhos. AVD, que é atividade de vida diária. Então, ali nós vamos ensinar a criança com deficiência visual a fazer um arroz, a dobrar suas cobertas, fazer coisas simples do dia a dia, escovar os dentes, como colocar etiquetas, como identificar uma roupa, né? Então, e vamos dando dica para a família também, né? Para facilitar. Porque, gente, por incrível que pareça, as pessoas pensam, o deficiente visual não precisa saber qual é a cor que ele está utilizando. Não, tem deficiente muito vaidoso que quer saber qual é a cor da roupa. E eu tenho uma amiga, a Paulinha, super estilosa. Ela compra as coisas no Mercado Livre. Então, lá no Mercado Livre tem a descrição das peças. Então, ela chega, ela fala assim, ok, ela inclusive me deu um vestido lindo. Então, assim, ela é super estilosa, gente. Não é porque ela tem a deficiência visual, tem a limitação da visão, que ela não vai querer ser estilosa. Então, ela quer saber as cores. Toda vez que ela vai trabalhar, ela sabe com qual cor que ela tá. Então, ela anda de salto, tá? Com a bengala, mas de salto, ela não enxerga nada. Então, assim, a pessoa com deficiência visual tem a sua vaidade, então ela precisa, sim, aprender essas coisas. A atividade de vida diária é importante para eles. A informática básica, né? Que é aprender o teclado, né? Tecla fácil, que é a tecla do computador, como que eles utilizar. E depois vem a informática avançada, que eles fazem, utiliza o Excel, PowerPoint, e-mails, né? Então, eles vão aprendendo de forma gradativa, de acordo com o que eles vão desenvolvendo mesmo. E é importante nós conhecermos as leis que auxiliam as pessoas com deficiência visual, para orientar a família, né? A família precisando de orientação sobre a questão do transporte gratuito, tanto para viajar quanto para pegar um ônibus próximo. Conhecer sobre as leis que defendem a inclusão. Hoje nós temos a Secretaria da Inclusão, que defende essas pessoas. Então, é importante a gente entender um pouquinho. Eu não coloquei muita coisa sobre isso, porque é bom vocês buscarem também, mas é importante que a gente conheça, né? Para a gente poder informar a família, porque muitas vezes a família não tem orientação, né? Então, a gente precisa informar. Pode passar. E aplicativos que auxiliam na aprendizagem, como leitores de tela, aplicativo que ajuda a escolher roupas que identificam dinheiro, tem aplicativo que você liga que eles sabem se é 50, se é 20, que avisa quando o ônibus vai chegar. Tem um aplicativo bem legal também, que ele fala sobre a questão da pessoa escolher uma roupa e tem uma outra pessoa que vai auxiliar. Então, a pessoa que enxerga, ele vai ligar para uma pessoa que enxerga e essa pessoa vai estar disponível para auxiliá-lo. Então, a pessoa baixa esse aplicativo e ajuda a pessoa com deficiência. É bem bacana. Recursos didáticos, como lupas, que eu mostrei para vocês, a reglete, a punção, é o material da escrita do Braille, né? Impressoras, tecnologia assistiva, material tátil, ledor digital, ledor humano, que somos nós, e a audiodescrição, que eu falei um pouquinho. Então, eu quis falar um pouquinho de cada coisa para vocês. Isso tudo pode favorecer a nossa aula, enriquecendo os conteúdos e facilitando a aprendizagem dessa nossa criança. Então, todas essas coisas nós podemos fazer. E, para finalizar, eu quero colocar esse vídeo para vocês, que vocês ouçam e sintam se eu falar com vocês através dele. Eu vou me inserir aqui na palestra para que o pessoal possa ouvir, tá? Para não ter não escutar. Eu vou colocar lá novamente. Essa é a última, né? Isso. Vou botar aqui bem grande. Esses dias alguém falou para mim assim, Cleiton, você não pode pregar que Jesus cura. Você não pode cantar que Jesus faz milagre. Eu disse, por que não? E o sujeito me disse, não, porque você canta que ele cura, mas permanece deficiente visual. Eu disse, Deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Ele falou, fala porque eu não sei. Eu disse para ele, querido, deixa eu te contar uma coisa aqui. Sabe qual era a maior alegria que o Cleiton Queiroz tem? É de saber que, ainda que ele não faça em mim,
mas eu sei que Ele faz através de mim. Pega na mão do teu irmão e diga assim: eu preciso te avisar. Tem muita coisa que Deus jamais vai fazer em você, mas vai te usar para fazer na vida de alguém. Quantos se alegram por serem instrumentos de Deus? Levante a mão. Quantos instrumentos Deus tem aqui? Quer saber de uma, Criciúma? Se Jesus me curar, e se Ele não me curar, aqui ó, a Ele a glória. Canta mais alto, senão eu vou aí. A Ele a glória. Ei, papai já me levou em 21 países do mundo. E é normal. Cada país que eu chego, meu pastor Genival Bento, as pessoas que estão comigo, elas querem me mostrarem as coisas. Cleiton, olha essa montanha. Cleiton, olha esse prédio. Cleiton, o que manda aqui são as belezas das flores, das rosas. Cleiton, olha, aqui nós estamos passando em cima de uma ponte que já passou até em filme de Hollywood. Cleiton, aqui tem isso, aqui tem... E eu não pude ver nada daquilo que... Eu nunca vi o rosto da minha mãe. Eu nunca vi o rosto do meu pai. Eu não posso olhar para você hoje aqui. Mas olhe para cá. O que é depressão? Eu não sei. O que é tristeza? Não, ela passa longe daqui. Então, eu só queria, para finalizar, falar um pouco sobre por que eu coloquei esse vídeo. Porque, assim, para quem não sabe, a minha irmã, que é deficiente visual, eu perdi faz 1 ano e pouco, né? O Senhor levou. E essa mensagem falou muito ao meu coração. Porque talvez eu quisesse a cura da minha irmã, né? E aquilo que Ele não fez na minha vida, Ele pode fazer através de mim. Através de você que está aí assistindo. Porque muitas vezes nós não somos capazes, né? Mas o Senhor nos escolheu. E Ele quer fazer através de nós. Então, quando a minha irmã faleceu, eu fiquei 1 mês sem conseguir trabalhar, falando, meu Deus, como que eu vou trabalhar com deficiente visual? Toda vez que eu olhar para um, eu vou lembrar da minha irmã, né? E aí eu não conseguia ir trabalhar. Eu fiquei por um bom tempo. E aí o Senhor foi tocando. E talvez tem pessoas que Deus usou para falar comigo. Tem tias e tios que foi através do Ministério Infantil que eu me levantei, que o Senhor me consolou. Foi através de assistir palestras, como Flávia Grégio, como tia Carol Vargas, como algumas tias, tia Eulália, tia Meirinha, que me ajudou bastante. Talvez elas não saibam, mas elas me ajudou. Então, assim, talvez você seja um instrumento do Senhor. Que você pode falar, Senhor, mas o Senhor não fez comigo, mas Ele vai fazer através de você. O Senhor não trouxe a cura para minha irmã. Talvez eu não vou conseguir fazer com que algumas pessoas façam aquilo que eu pretendo, mas eu posso fazer com que tias e tios se importem com as pessoas, com as crianças com deficiência visual. Eu posso trazer esse amor da minha profissão de uma forma gratuita, porque eu não tenho vontade de ganhar com nada, eu quero ganhar o céu, e nós queremos ganhar o céu, queremos que essas crianças ganhem o céu, né? Essas crianças sejam alcançadas pelo nome de Jesus, que todas elas possam sentir aquilo que nós sentimos. Então, nós temos que pregar a palavra para a criança com deficiência visual ou com qualquer outro tipo de deficiência. Entender que elas são capazes de receber ao Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele não faz acepções de pessoas. Então, Ele não faz acepções. E por conta disso, Monique, você é um instrumento usado. Porque talvez, como você falou, eu ouvi na sua palestra você falando, eu não tenho conhecimento. Mas você não tem, mas você trouxe pessoas que têm. Então, o Senhor usou você como instrumento para trazer várias pessoas que talvez estão no anonimato e que ninguém conheça.
mas você foi um instrumento do Senhor para trazer essa palestra para várias pessoas. Então, várias pessoas, através da sua palestra, vão sentir o desejo de falar sobre as crianças com deficiência, de estudar, de entender mais, de saber como acolher essas crianças no mistério infantil. Eu fico muito feliz, muito grata por essa oportunidade, por saber que existem tias e tios que querem alcançar essas crianças. Que não seja só como a tia Kel, eu achei muito importante, e assim como ela também, eu sou família, então eu vejo como família, não como um profissional da área. Eu entendo os dois lados. E eu vejo que, como família, muitas vezes nós ficamos desamparados, até na igreja. Muitas vezes a igreja não soube acolher a minha irmã do jeito certo, da forma certa. E ela se sentia triste com isso. E nós, como família, também nos sentimos tristes por não poder ajudar. Mas hoje, Deus está levantando uma geração de tias e tios que vai falar em nome de todas as crianças com deficiência. E assim, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, porque nós não somos capazes, eu não sou ninguém, eu não sou nada, mas é o Senhor quem faz as coisas. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês e pedir que o Senhor coloque no coração de vocês o desejo de aprender. Se vocês quiserem conhecer um pouco do meu trabalho, entra lá na página Cleide@inclusão. Então, venha conhecer um pouco mais sobre a deficiência visual. Se quiserem meu contato também, pode entrar em contato comigo para falar sobre a questão da deficiência. Quiserem aprender o braille, estou aqui à disposição de todos, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, Monique. Que linda, linda, amei, amei tudo aquilo que você apresentou aqui, tudo que você falou. Uau! É muita coisa para aprender, mas que não é impossível. Nós somos capazes de aprender, nós somos capazes de incluir essas crianças na igreja, e nós podemos fazer, e nós vamos fazer. Em nome de Jesus. A gente precisa, como eu tenho falado aqui muito, como igreja, sair da zona de conforto e começar a ir atrás dessas crianças, né? Mais cedo eu estive aqui com a Stephanie Rocha sobre a inclusão de surdos, e eu falei para ela que muitos surdos, né, talvez também como muitos deficientes visuais ou cegos, eles não vão até a igreja porque talvez já estão cansados de procurar, talvez ainda não encontraram uma igreja que tenha, né, a inclusão para eles, e eles não estão inseridos na igreja. Né? Então, nós precisamos, como igreja, né, Cleide, nos mobilizar para isso. E assim, eu louvo a Deus pela sua vida, por compartilhar esse conhecimento assim, incrível conosco assim, nesse dia, os seus materiais lindos, né, que você apresentou aqui, tudo que você mostrou, tudo que você falou, os vídeos que você mostrou, foi muito usada por Deus. Ai, meu filho, desculpa. Pelo amor de Deus, tinha acabado. Esse é o Gustavo, meu filho mais novo. Mas eu estou muito feliz por sua participação. Deus ele me direcionou para a pessoa certa. Amém. Né? E que você continue sendo usada por Deus, o instrumento de Deus, e você continue assim, para mim, você aqui hoje já é uma inspiração para mim. Amém. Obrigada. Que você continue sendo essa inspiração para as pessoas que estão ao seu redor, para as crianças que estão com você, porque com certeza você inspira elas, Amém. Com certeza. E que você venha inspirar muitas e muitas pessoas que trabalham no Ministério com Crianças, porque nós precisamos trabalhar muito mais a inclusão na igreja. Eu vejo muita inclusão nas escolas. Como foi difícil conseguir pessoas para falar sobre inclusão na igreja para essa conferência. E essa dificuldade nos alerta de que precisamos fazer muito mais. Estamos fazendo muito pouco. Talvez não estamos fazendo nada, né? Muitos não estão fazendo nada. Nós precisamos nos mobilizar para isso. E dar o passo inicial, que é aprender, né? Buscar o conhecimento. Então, que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe o teu ministério, a tua família, né? Que o Senhor continue te direcionando, né? Nesse ministério de inclusão das pessoas com deficiência visuais, os cegos, e que você continue sendo essa serva linda que o Senhor me deu a oportunidade de conhecer. Muito obrigada mesmo por esse momento. Obrigada a você por essa oportunidade. Por tudo. E assim, estou muito feliz mesmo, tá? Antes de encerrar, eu vou dar uma olhada aqui nos comentários para ver se teve alguma pergunta.
Deixa eu só ver aqui antes da gente encerrar. Ó, teve um elogio aqui bem lindo para você, depois você vai ler. Você entra na... Pra deixar que eu vejo tudo com carinho. Deixa eu ver aqui se teve. Acho que não, acho que foi bem explicadinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ah, teve uma pergunta assim: como a criança cega vai saber o que é uma cortina vermelha? Então, aí cabe a gente descrever, ou talvez trazer, né, uma oportunidade. Você pode fazer essa cortina em miniatura, para que ela sinta como que é, né, o varão, aí você coloca lá. Então, tudo você pode fazer em uma miniatura para que a criança possa entender. Entendi. É bem assim, o toque, né? Sim, no caso deles é tudo com toque. Além da descrição, né, é importante a gente tentar, de alguma forma, sanar essa necessidade deles. Entendi. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez Obrigada a você. por esse tempo aqui que você esteve disposta a estar conosco. Eu que pensei que eu não ia conseguir falar 20 minutos, porque é a primeira live e eu fico super nervosa. Eu orei tanto a Deus, Senhor, não deixa eu ficar aqui nervosa. Mas deu certo, graças a Deus. Benção, E acabou a energia 2 vezes, né? Deus é bom. Então, conseguiu correr tudo direitinho. Muito obrigada mais uma vez. Vou pegar com você, tá? Algumas coisas que você indicou, material para poder postar na página para o pessoal, tá bom? Tá bom. Tá, um beijo grande. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui o 3º dia de conferência. Amanhã nós estaremos aqui na página às 4 horas da tarde com a Maurícia Mendes, falando sobre síndrome de Down. Então, até amanhã. Um beijo grande para todos. Vou postar daqui a pouquinho as informações que a Cleide passou na página. Beijo, gente. Tchau. Fica na paz.